como Paulo explicou aos cristãos de Roma, que Deus havia se revelado, ou Deus tem se revelado à humanidade através de duas formas. Primeiro, através da consciência. Nós lemos isso no capítulo 1, verso 18 e 19, que lá do céu Deus revela a sua existência e o fato de que Ele está irado com a humanidade por causa da rebelião que a humanidade manifestou com relação a esta revelação. Então Deus se revela a todo homem pela consciência. Todo homem tem consciência de que há um Deus. Deus também se revelou pela criação. As coisas criadas, a natureza, o mundo, o universo, na sua beleza, diversidade, complexidade, no seu propósito, na sua profundidade, tudo isso fala de um poder inteligente por detrás da realidade visível. O mundo não veio a existir ao acaso e matéria não gera matéria, do nada, nada se produz. Então, existe alguém anterior à criação, alguma coisa anterior à criação. Alguém pessoal, alguém inteligente, alguém que tem propósito eterno, todo-poderoso. A criação fala a respeito dessas coisas. Em seguida, Paulo explica que, apesar dessa revelação de Deus na consciência e na natureza, o homem, o ser humano, rejeitou essa revelação. Nós lemos isso a partir do verso 21, que mesmo tendo conhecimento de Deus, os homens preferiram sufocar esse conhecimento e, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e começaram a procurar explicações para a existência do mundo, para a sua própria existência, para o funcionamento do universo, enfim, para as questões básicas da vida, sem levar Deus em consideração. E Paulo começa a descrever esse processo que começa na mente, que rejeita a Deus, depois o coração que se escurece, depois a consciência que perde a noção, e finalmente os homens caem na idolatria. Eles substituem Deus por outros deuses e rejeitam o Deus soberano que deu a sua revelação, o seu conhecimento através da natureza e da consciência, e fazem deuses para si mesmos. Deus se revela, o homem rejeita, e agora chegou a vez de Deus. Do verso 24, que eu li para vocês, até o verso 31, Paulo fala da retribuição. Deus se revelou, o homem rejeitou, Deus retribuiu. A retribuição de Deus, ela está marcada aqui pela repetição 3 vezes da expressão, por isso Deus os entregou. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E verso 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que nós vamos começar a ver hoje à noite é exatamente isso que nós chamamos de retribuição, ou seja, Deus está dando o troco. Ele se revelou, a humanidade rejeitou e agora é a vez de Deus. O que é que Deus fez diante da rejeição da humanidade, diante da revelação que Ele fez de si mesmo? E o que Paulo vai explicar aqui é que a reação de Deus foi entregar a humanidade aos desejos do seu coração. Foi abandonar a humanidade à corrupção da sua alma. Foi deixar que a humanidade recebesse aquilo que ela quer. Ela rejeitou a Deus e fez deuses para si. E Deus então diz, tá bem, vai ser do jeito que vocês querem. E Deus então entrega a humanidade aos seus próprios desejos. Eu quero explicar esses 2 versículos com 4 ou 5 pontos aqui que podem ser tirados da passagem. O objetivo é que Deus, nessa noite, nos ajude a entender esta verdade terrível de que nós vivemos debaixo da ira de Deus e da sua justa retribuição, e que a situação do homem é muito pior do que ele imagina, e que qualquer pretensão a mérito ou justiça própria ou caminho de salvação que dependa do homem é tudo ilusão. A realidade é outra. Vamos começar primeiro com a afirmação de Paulo, que está aí no verso 24, de que o coração do homem é cheio de concupiscências. Veja o que ele diz no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. A palavra concupiscência, ela significa simplesmente desejos. E pode ser um desejo bom ou um desejo ruim. Só que no Novo Testamento,
essa palavra, concupiscência, ela sempre é usada para significar desejos ruins, ou seja, o desejo de ter ou fazer alguma coisa errada. Uma concupiscência é uma paixão por alguma coisa proibida. É o anseio por alguma coisa que é contra a natureza de Deus. E aqui Paulo está dizendo que o coração do homem, ele abriga as concupiscências ou esses desejos. É assim o coração humano. O coração aqui se refere àquilo que nós somos por dentro. E de acordo com o que a Bíblia diz aqui, em outras passagens, nós estamos cheios dessas paixões e desses anseios e desejos por aquilo que não é lícito, por aquilo que é errado. Mas não foi sempre assim. Quando Deus criou a raça humana, Deus criou os nossos primeiros pais à sua imagem e semelhança, em santidade e inocência, embora com a possibilidade de pecarem. E eles usaram essa liberdade, se revoltaram contra Deus, desobedeceram à ordem de Deus, e como resultado eles se precipitaram, e também a toda a descendência que viria depois dele, primeiro num estado de condenação diante de Deus. Deus passou a condenação para Adão e Eva e, por extensão, a todos aqueles que nascem de Adão e Eva. Isso significa você e eu, já nascemos condenados debaixo da justa condenação de Deus, porque Adão e Eva eram nossos representantes. Então, ao serem condenados, nós também fomos condenados com eles. E segundo, precipitou a raça humana na corrupção. Nós herdamos aquela natureza corrompida do primeiro casal. Nós somos filhos de Adão e Eva, já nascemos inclinados ao mal, já nascemos com um coração abrigando desejos errados. E esses desejos se manifestam na mais inocente, entre aspas, criancinha. No bebezinho mais bonitinho, né, que a gente vê assim, cedinho ele vai botar as garrinhas de forinha e você vai ver de quem realmente ele é filho, né? Cedo você vai descobrir que ele é filho de Adão e Eva, como você também, e como serão os seus filhos também, não é? Então, o coração do homem está cheio de concupiscência. É assim que nós viemos a esse mundo. Nosso coração é inclinado ao mal. Há esses desejos que estão dentro de nós e que governam o que nós fazemos, as nossas escolhas, as nossas preferências, o caminho que nós queremos tomar.